compartilhasse, e eu queria explicar um pouquinho do porquê desse tema para que a gente não tenha uma interpretação equivocada por conta da expressão que trata o tema de hoje. A gente vai falar hoje sobre caçadores de Deus. E antes que a gente imagine que eu vou tratar do livro Caçadores de Deus, eu não vou falar do livro, mas se você quiser comprar o livro e ler, ele é muito interessante, mas eu não vou falar do livro Caçadores de Deus. E não tenho também a intenção de usar a palavra caçadores com aquela ideia de que nós temos uma presa que está sendo caçada, porque Deus não é uma presa, né? E Ele não é vulnerável, então não tem como a gente usar essa expressão caçadores de Deus como se nós fôssemos um caçador, Ele fosse a presa, fosse o alvo, e Ele sendo vulnerável e a gente sendo ardiloso para capturá-lo, né? Não se trata disso. Então, quando eu trago o texto e a expressão caçadores de Deus, eu quero compartilhar com a igreja, compartilhar com você o aspecto de caçadores como aquele que busca algo precioso, como quem está caçando ou buscando um tesouro, como quem está investindo esforço, dedicação, tempo, empenho, estratégias, ferramentas. Ele está com todo o seu ser envolvido e imbuído de uma missão que é buscar algo precioso, encontrar algo precioso, meio Indiana Jones, vamos dizer assim, né? Em busca do tesouro perdido, né? Então eu queria que você, quando pensasse em caçadores de Deus, avaliasse dessa perspectiva, como alguém que está empenhado a buscar algo precioso, a encontrar algo precioso. E olha o que diz Jeremias 9, 23. Jeremias 9, 23 diz o seguinte: assim diz Yahvé, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre toda a terra. Porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Quando você lê esse texto de Jeremias, você percebe que, apesar das pessoas carregarem características que elas possam se orgulhar porque conquistaram algo, alcançaram algo na vida, quando olham para a sua história ou para a história da sua família e percebem de onde saíram e até onde chegaram, as pessoas costumam se orgulhar, não com um orgulho vaidoso, mas com um orgulho até de gratidão e um orgulho de reconhecimento sobre um esforço e sobre uma dedicação a respeito de algo. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Eu lembro que o meu pai, um pouco antes de morrer, ele chegou e disse assim: eu não tive oportunidade de estudar, mas eu pude garantir que todos os meus filhos estudassem e se formassem. Então, para ele era um orgulho aquilo, porque aquilo que ele não conseguiu conquistar, ele conseguiu garantir para que eu e meu irmão conquistássemos. E para ele aquilo era um motivo de orgulho e de satisfação. E não há problema algum em nós nos orgulharmos ou termos satisfação nessas coisas. Mas quando a palavra de Deus fala sobre uma razão e um motivo que a gente deve ter orgulho, Ele não está falando que não é legítimo nos orgulharmos de outras coisas, mas Ele está colocando sobre grau de relevância, grau de importância, ou como uma prioridade no nosso coração. Se nós tivermos que nos orgulhar de alguma coisa, que nós não venhamos nos orgulhar daquilo que é passageiro, daquilo que não vai fazer diferença nenhuma em outro momento, daquilo que é para essa terra. Mas se nós tivermos que nos orgulhar, nos orgulhemos de algo que é eterno, de algo que é poderoso, de algo que é precioso, que é conhecer ao Senhor. E esse conhecer ao Senhor envolve também refletir sobre quem Ele é e o seu caráter. E a palavra do Senhor fala porque Ele é alguém que se revela com justiça, lealdade e bondade e retidão. Ele é alguém que se expressa dessa forma porque o seu caráter é santo. E como isso pode impactar a minha vida e a sua vida? João 17,3. João 17,3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Significa dizer que existem duas realidades. Uma realidade ligada à eternidade e uma realidade ligada a esse tempo, ao momento em que a gente vive aqui. E muitas pessoas têm se empenhado e se dedicado plenamente sobre as conquistas para esta vida e para esta terra. E não há problema nenhum a respeito disso. Entretanto, o nosso coração precisa evidenciar uma prioridade e uma urgência. Porque haverá a eternidade a ser experimentada por todos nós. E a Bíblia diz que a eternidade ligada ao reino de Deus é esta: conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem Ele enviou. Não tem como nós vivermos a eternidade ao lado de quem a gente não conhece. E esse conhecer está ligado diretamente à intimidade. Se você for nas Escrituras e ler alguns textos, você vai perceber que a palavra intimidade, em alguns momentos, ela é substituída pela palavra conhecer. Quando você vai, por exemplo, na história de Jesus, quando ele nasceu, ali nos evangelhos, e você vai ler a respeito de José e Maria, a Bíblia vai dizer que José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz. E esse conhecer não se refere a não saber quem ela era, mas se refere ao fato de ela não ter tido intimidade. Ou seja, eles não tiveram intimidade como casal até o nascimento de Jesus. Por isso Maria concebeu a Jesus como uma mulher virgem. Conhecer envolve, então, intimidade. E se aqui está falando sobre conhecer ao Senhor e Ele se revelar àqueles que o buscam, a eternidade ao lado do Senhor só é possível se nós buscarmos intimidade com o Senhor. Mateus 11, 27. Mateus 11, 27 diz o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Então não existe outra forma, não existe outro jeito, não existe outro caminho para se aproximar de Deus e conhecer Deus que não seja por intermédio de Jesus. E não é possível experimentarmos a vida eterna com Deus sem conhecê-lo. É isso que a palavra do Senhor está nos revelando, está nos ensinando nessa manhã. E aí eu faço uma pergunta: será que nós estamos nos dedicando a conhecer ao Senhor? Essa pergunta feita a você e feita a mim: quanto nós estamos nos empenhando ou nos dedicando para conhecer ao Senhor? Quanto de investimento nós estamos fazendo com relação ao nosso relacionamento e a nossa intimidade com o Senhor? Se nós pudéssemos colocar uma balança hoje aqui, e nessa balança ela fosse possível aferir o peso sobre a importância dada à nossa dedicação com relação a isso, e nós compararmos na nossa vida o quanto nós estamos buscando as outras coisas ou qualquer outra coisa, e o quanto nós estamos nos dedicando a buscar a Deus. Para que lado essa balança iria pender? Para que lado ela iria se mover se nós colocássemos essa balança hoje diante de nós? Como nós temos nos portado, como nós temos nos posicionado diante deste valor e desta importância? O quanto nós temos nos dedicado ou não às coisas do Senhor? E eu entendo que por vezes a gente acaba confundindo o dedicar-se ao Senhor com as tarefas que a gente faz na igreja. Mas deixa eu dizer para você, essas tarefas ou aquilo que a gente pode realizar ou contribuir na igreja acaba sendo a ponta do iceberg, acaba sendo uma consequência, um efeito inevitável. A verdade é que, à medida em que nós nos aproximamos de Deus e das coisas do Senhor, nós somos impulsionados a realizar a vontade dEle. E a vontade dEle nos direciona ao servir no seu reino. E o servir no reino envolve diversas coisas, entre elas, o servir na casa do Senhor. Mas em Mateus 6,33, assim como o Senhor nos revelou e nos mostrou sobre a eternidade em conhecer ao Senhor e em viver ao Senhor, Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Nesse texto de Mateus, Jesus está ensinando os discípulos a orar. É um texto que tem a ver com o Sermão do Monte, ou seja, quando você lê Mateus 5, 6 e 7, são uma espécie de resumo que Jesus faz a respeito do seu reino, apresentando as perspectivas do reino de Deus, apresentando a conduta e o caráter a ser aprovado de alguém que é servo no reino, filho de Deus no reino, no seu reino. E ele então ensina os discípulos a orar e começa a dar instrução sobre algumas coisas e fala a respeito da necessidade que todos nós enfrentamos. Porque é legítimo, todas as nossas necessidades, elas são legítimas. Nós precisamos todos os dias levantar, trabalhar, nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família, nós precisamos nos programar para um futuro próximo, organizar aquilo que envolve a nossa história, e isso é legítimo. E o Senhor não nega a importância disso, nem a legitimidade dessas coisas, mas Ele põe um ponto de atenção, Ele põe um ponto de relevância, e talvez o que falta para nós, o que falta para a sociedade, o que falta para a igreja, o que falta para muitos cristãos, é saber estabelecer o que é prioridade na sua vida, o que é relevância na sua vida, o que vem ou não em primeiro ou segundo lugar. Talvez a gente não tenha noção de como nós dedicamos e nos empenhamos com determinadas energias para fazer algumas coisas e somos negligentes em relação às outras. A princesa costuma dizer para mim assim, engraçado, né? Você não falta academia. Aí eu digo assim, não, eu tento ser muito disciplinado e não faltar o treino. Eu gosto muito de treinar porque eu entendi que é importante para a minha saúde, porque é um lugar que eu extravaso as tensões. Então, para mim, ali é um lugar que eu me dedico muito. E quando ela fala isso, o Espírito Santo acende uma luz, ele dá um alerta assim, beleza. Mas você consegue, então, trazer a mesma dedicação e o mesmo empenho às outras coisas que são de fato importantes? Porque a sua saúde é importante. Você ter qualidade de vida é muito importante. Mas e se isso for colocado numa balança em relação a outras coisas ou aquilo que eu espero de você? Você daria a mesma ou maior importância sobre elas? Às vezes o que falta para a gente é ser coerente com aquilo que nos é posto, com aquilo que nos é proposto. A gente consegue se empenhar e se dedicar sobre tantas coisas. Mas será que a gente tem sido coerente com o que diz respeito ao reino de Deus? Quanto esforço nós temos dado e dedicado sobre tantas coisas na vida, mas com relação às coisas de Deus e ao reino de Deus. Aquilo que importa ao coração do Senhor. Talvez o que nos falte é essa percepção sobre prioridade e a coerência da nossa postura diante daquilo. Porque não é possível nós dizermos que algo é importante para nós e não ser acompanhado de um comportamento que testifique aquilo. Como posso dizer que algo é importante e não expressar isso? Ontem eu assistia com a princesa a ministração da Zoe e Lília, eu vou até compartilhar com vocês depois no grupo da igreja, porque eles entraram numa série global falando sobre a presença do Senhor, honrar a presença do Senhor, e ela estava compartilhando sobre como nós nos expressamos diante do Senhor. E aí ela dizia assim, às vezes a gente está num culto, a gente está num momento de adoração, de oração, e a gente não abre a boca, a gente não levanta as mãos, mas a gente diz que ama tanto ao Senhor. E aí ela fez uma ilustração que eu achei muito interessante, que quebra um pouquinho o nosso paradigma e tira a gente de uma zona de conforto. Ela disse, já pensou? Ela dizendo, eu sou casada há 10 anos com meu marido, e eu chego em casa depois de um dia que a gente não se viu, e eu simplesmente olho para ele e faço assim e saio, ou então eu vou sair de casa e dou só um beijo no rosto e saio. Em algum momento, se isso se repetir, ele vai chegar e vai dizer para mim, está acontecendo alguma coisa? Aí vai dizer, mas por quê? Não, porque você não tá mais dizendo que me ama, você não está mais me abraçando, você está só me olhando. Não, mas aqui dentro eu te amo. Tá, mas e cadê a atitude, o comportamento? Cadê a expressão disso? Está dando para entender? Às vezes é isso, né? Aqui dentro eu amo a Deus. Aqui dentro Ele é tudo para mim. A gente canta isso, a gente ora isso. Mas na hora da gente ver a atitude, aonde é que a atitude está testificando que de fato Ele é tudo? Do que nós somos capazes de abrir mão para mostrar de fato que Ele é tudo? Que preço nós estamos de fato pagando para testificar de que Ele é tudo? O que nós estamos abrindo mão para reafirmar que de fato Ele é tudo?
Mas a gente canta: tudo é perda se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. A gente canta: do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu terei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. A gente consegue cantar, mas onde estão as atitudes? Onde estão os comportamentos? Não tem como isso não ser evidenciado. E quando eu olho para a Bíblia nos traz o testemunho a respeito de um homem muito interessante, Gênesis 5:21. Fala a respeito de um homem que Deus deu testemunho a respeito dele como alguém que foi muito importante na caminhada com o Senhor. Olha como diz Gênesis 5:21. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 375 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Olha o que diz em Hebreus 11 ainda, 11:5 a respeito de Enoque. Hebreus 11:5. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. A Bíblia dando testemunho a respeito de um homem que andou com Deus. E olha só o que ele experimentou: o arrebatamento. Ele não experimentou a morte. Eu não sei você, mas eu acho que é muito melhor ser arrebatado e viver a eternidade sendo arrebatado do que viver a eternidade em outro lugar que Deus não esteja. E isso aqui foi o efeito e a consequência de um homem que andou com Deus. Vida longa sobre a terra para cumprir o propósito do Senhor. E ele não experimentou a morte. E o próprio Senhor deu testemunho a respeito dele. Eu não sei qual é o maior desejo do seu coração, mas eu arrisco a dizer que, assim como para mim, nós somos levados a ter um desejo muito grande para conquistar algo para cá, para esta terra. E isso não é errado. Eu queria que a gente não entrasse em parafuso com relação a isso. Isso não é errado, isso é legítimo, porque nós não estamos buscando ou estamos querendo nada de errado. Pelo menos eu espero que você não esteja querendo buscar nada de errado. Mas a Bíblia está disciplinando o nosso coração a respeito de urgências, a respeito de prioridades, a respeito de desejo do nosso coração. E por que isso é tão urgente? Abre comigo Isaías 55:6. Por que isso é tão urgente? Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Ou seja, chegará um tempo em que a gente não irá mais poder experimentar o procurar o Senhor. Chegará um tempo em que os nossos dias sobre essa terra serão findados, ou pela volta de Jesus, ou pelo fim dos nossos dias. Quando nós morrermos dessa terra, se Jesus não voltar, não haverá mais a oportunidade, a experiência de buscar ao Senhor e de procurar ao Senhor. E isso só é possível antes, só é possível agora.
E se ele voltar, também não haverá mais essa oportunidade. E aí o que será experimentado depois disso é a eternidade. E a eternidade será experimentada ou na presença do Senhor ou na ausência dele. Só há dois caminhos: o caminho que nos leva à eternidade com o Pai e o caminho que nos leva à eternidade longe do Pai. E nós já lemos aqui em João: a vida eterna é esta, ou seja, ter vida em eternidade é esta: conhecer ao Senhor, conhecer a Deus. E a Jesus, que é o caminho que nos aponta ao Pai. Não existe outra maneira. Agora, as perguntas de desconforto para nós. O que nós temos feito diante disso? Como nós temos desenvolvido esse relacionamento com Ele? Quanto mais do relacionamento com alguém nós temos feito, que a gente pode olhar e dizer assim mesmo: eu tenho feito mais por isso do que feito pelo outro. Sabe? O relacionamento com as pessoas, ele exerce influência sobre a nossa vida. Nós somos basicamente o resultado das 5 pessoas mais próximas a nós. Fazendo de uma forma bem generalista, se você quiser assim verificar quais são as características que você expressa, carrega, é só você olhar quais são as 5 pessoas mais próximas a mim, que eu tenho convivência, que eu tenho intimidade, que as pessoas me conhecem, que abrem a minha geladeira, que vêm em casa. E aí você vai olhar o comportamento dessas pessoas e você vai perceber assim, basicamente a gente carrega um pouco de influência dessas 5 pessoas que são os núcleos mais próximos. Às vezes estão dentro de um contexto familiar, às vezes estão dentro de uma casa, às vezes são amigos mais próximos, mas nós somos basicamente o efeito, o resultado dessa convivência das 5 pessoas mais próximas. E a convivência, ela exerce influência muito grande. Quando a gente, por exemplo, vai constituir uma família, isso é muito interessante. Todos nós saímos de uma família de origem. E haviam características presentes nessa família de origem. A maneira de se organizar as coisas, a maneira de fazer tarefas, a maneira de conviver, a maneira de se estabelecer rotina. E quando a gente se une através do matrimônio, a gente está então criando um novo hábito, uma nova cultura dentro daquele ambiente familiar, porque os dois trazem a sua cultura do seu ambiente de origem, da família de origem, e agora é criada então uma nova cultura de comportamento na aliança desse casal. E o que é interessante a respeito disso é que a gente vai sofrendo essa mutação, essa influência, essa convivência, e a gente vai deixando de fazer determinadas coisas. Os meninos geralmente têm algumas características, as meninas podem dizer, mas, por exemplo, os meninos têm uma dificuldade aí com a rotina do banho. Existem meninos que têm essa dificuldade, alguns sorrisos de ponta aqui estão, né? Mas, por exemplo, o homem tem uma lógica: se eu tomei banho à noite, eu dormi, não suei, eu não preciso tomar banho de manhã. Existe um raciocínio muito prático na mente humana. Mas, quando você casa, você descobre que essa lógica ela é falsa. Quando você casa, você descobre que a sua esposa ele quer ver bonito e cheiroso de manhã e de noite. Então, você toma banho à noite para dormir. E mesmo que você não tenha suado, você precisa tirar uma coisa que elas descobriram: o cheiro da cama. E o cheiro da cama só sai tomando banho de manhã. E a gente precisa tirar o tal do cheiro da cama. Entendeu? E esse hábito não vem de casa às vezes. Às vezes, a gente não está... Às vezes não vem de casa, assim como outros. Né? Guarda-roupa, ele precisa ter a porta fechada. É por isso que lá em casa não tem guarda-roupa, é tudo aberto. São só os cabides, porque aí não tem problema de deixar a porta aberta ou fechada. Entendeu? Tá vendo? Uma dica: não tenha guarda-roupa, deixa tudo no cabide. Aí não tem problema de deixar a porta do guarda-roupa aberta, né? A questão da toalha no chão molhada, essas coisas, né? Bota o cesto lá, tem umas dicas: bota o cesto lá no banheiro, já cai direto no cesto, já cai direto lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe influência e a gente vai se deixando mover por essa influência. Uma família, ela é formada e ambos influenciam aquilo que vai acontecer dentro da família. E alguns precisam abandonar determinadas práticas, outros precisam adquirir determinadas práticas. Essa convivência nos faz reconhecer e perceber que isso aqui eu posso abrir mão, isso aqui não vai mudar quem eu sou, isso aqui não tem problema nenhum. Se eu fizer isso, eu estou expressando respeito ao meu cônjuge, eu estou interessado de que a gente tenha uma boa convivência, uma boa relação, então a gente estabelece isso. Eu lembro que no início do casamento, eu acordei um dia e fui para passar pela cozinha, e eu passei direto com a cara fechada, e ela virou e disse assim:
Dormiu com quem? Aí eu falei, com você. E eu sou o quê para você? Minha esposa. Eu sou estranha? Não. E que cara é essa passando aqui, não deu bom dia, não deu um cheiro, não falou que ama, não falou nada? Que história é essa? Aqui não. Aqui mesmo não. E aí eu comecei a dar bom dia, mas é porque eu acordo assim. Tu acordavas assim. Essa era uma realidade que você acordava quando você não tinha ninguém, você estava sozinho. Agora você tem uma família, tem uma casa, então você acordava assim. Agora você acorda diferente. E eu entendi ali o recado. Significa dizer que na convivência você vai abandonando determinados hábitos, adquirindo outros hábitos. E caminhar com Deus é exatamente do mesmo jeito. Andar com Deus significa dizer que quanto mais nós andamos com Ele, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. Andar com o Senhor nos faz ser confrontados em situações e comportamentos que, se naturalmente nós não nos aproximássemos dele, nós não seríamos confrontados. Até porque nós temos os nossos parceiros de comportamentos iguais. Então, se alguém age assim como eu e ele não sofre mudança, eu também não vou sofrer mudança. É à medida em que nós nos aproximamos de Deus, que nós somos confrontados de uma realidade, nos deparamos com uma situação e isso nos faz rever conceitos e valores. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na caminhada com o Senhor, quem você acha que vai abrir mão? Na caminhada com o Senhor, quem você acha que vai dar conselho para quem? Porque com o amigo, com a família, há uma troca. Um influencia, o outro é influenciado e vice-versa. Um percebe alguma coisa, ajuda no outro e vice-versa. Mas e na caminhada com o Senhor? Quem será que vai ter que abrir mão de algo? Quem será que na caminhada com o Senhor vai precisar rever seus conceitos, seus valores? Abre comigo em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso 33. Romanos 11, 33 diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompensasse? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente. Amém. Quem irá dar conselho para o Senhor? Nos aproximar com o Senhor, quem irá precisar abrir mão de alguma coisa? Dar ouvidos ao que Ele está dizendo? Andar com o Senhor nos leva a uma posição de confronto. Andar com o Senhor nos leva a uma posição de realidade. E por nos amar, Ele sempre será verdadeiro naquilo que expressa para nós. Por ser fiel à sua palavra e não ter sombra de variação nele, nós corremos o risco de sermos transformados para uma coisa melhor. Por caminhar com o Senhor, Ele nos apontará coisas que nós talvez não tenhamos visto ou não queremos ver. Ele nos leva a reconhecer determinadas situações que ou a gente finge que não está vendo, ou assuntos que a gente não gosta de trabalhar e de tratar, ou até mesmo aquilo que nós somos incapazes de reconhecer. Andar com o Senhor inevitavelmente nos levará a uma experiência de transformação e de aperfeiçoamento. Andar com o Senhor nos levará a encarar determinadas situações de frente, não com sentido de vergonha ou de frustração, mas no sentido de que Ele deseja que nós sejamos aperfeiçoados para a sua glória. 2 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: contudo, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, a mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito.
Só existe uma experiência se aproximando de Deus, é refletir quem Ele é. Só existe uma experiência se aproximando do Senhor, é ser transformado e aperfeiçoado de glória em glória. Só existe uma experiência se dedicando ao Senhor, é nós deixarmos e abandonarmos o que ficou para trás e olharmos para frente, seguir para um alvo, seguir para um propósito. Como caçadores de Deus, como caçadores de algo precioso, como quem está em busca de algo eterno, nós precisamos nos posicionar diligentemente diante daquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. O fato é que nós gostamos muito de tê-lo como nosso Salvador. Me livra disso, Senhor. Impede que isso aconteça, Senhor. Não deixe que tal coisa aconteça, Senhor. Levanta os pés de fulano, Senhor. Muda determinada situação, Senhor. Porque Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Salvador. Me livra, me livra, me livra. Mas a gente não percebe ou não reconhece que Ele é o nosso Senhor. A autoridade que Ele carrega como Salvador está atribuída correlatamente com o fato de Ele ser Senhor. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para nos resgatar, mas também para ter o senhorio da nossa vida. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. E é por isso que nós precisamos corrigir a rota do nosso coração. Semana passada nós falamos muito sobre isso, sobre o terreno do nosso coração. E falamos que o Senhor já cumpriu o que Ele precisava cumprir. O Senhor já fez o papel dEle. Nós precisamos fazer o nosso. Mateus 6,19. Um outro trecho de Mateus 6 que a gente leu ainda há pouco. Diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O Senhor revela para nós, por meio da sua palavra, de fato, qual é a urgência que o nosso coração carrega. Porque se nós somos capazes de fazer tanto por algo, significa dizer que o nosso coração está ali. E não há problema de nós termos o nosso coração em coisas que não são desonrosas diante do Senhor. Nós estamos sendo ensinados nessa manhã a respeito de prioridades. O que nós temos nos dedicado a fazer. Certa vez, Jesus confrontando os fariseus e vendo como eles lidavam com a sua rotina, ele disse assim: olha, vocês são capazes de dar o dízimo até do cominho. Até do cominho vocês dão dízimo. Mas vocês não conseguem expressar o reino de Deus e agir com amor com as outras pessoas. Aí ele diz assim mesmo: façam estas coisas sem deixar estas outras. O que Jesus está ensinando é que existem coisas legítimas a fazer. Existem desejos que o nosso coração nos impulsiona a fazer que são legítimos. Mas não adianta nós fazermos determinadas coisas e deixarmos de fazer outras que são igualmente importantes, ou até mesmo mais importantes, como é o caso de buscar o relacionamento com o Senhor. Então, buscar tantos tesouros e acumular tantas riquezas, se dedicar sobre tantas coisas, ser capaz de fazer tanto por algo, que a traça vai corroer, que a ferrugem vai corroer, e que o dia que os nossos dias terminarem aqui na terra, vai ficar tudo aqui, para um monte de gente brigar por elas, e a gente não poder fazer nada, e a gente está deixando de dedicar tempo sobre a coisa que é eterna, sobre algo que é eterno. Deixando de buscar aquilo que de fato tem valor. Deixando de fazer aquilo que é necessário ser feito sobre a nossa vida na eternidade. Mateus 13:44 diz o seguinte. Mateus 13:44. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem
e compra aquele terreno. O reino de Deus é comparado a essa experiência. É comparado à experiência de alguém que, quando encontra algo de valor, tem uma atitude coerente com o valor daquilo que ele encontrou. Aquilo foi tão importante para ele, que ele vendeu o que ele tinha para comprar o terreno, para não deixar de possuir aquilo que ele encontrou como algo precioso. Um dia nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Um dia o amor de Deus revelado chegou a mim e a você. Um dia nós decidimos por Jesus. Um dia nós dissemos assim: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Um dia nós dissemos: a minha vida é totalmente sua, eu reconheço que sou pecador e sou necessitado da tua graça, da tua misericórdia. Eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida a ti. Um dia nós tomamos essa decisão. Um dia talvez você tenha vindo à frente e fez essa declaração pública diante das pessoas. Talvez você teve uma experiência pessoal, depois fez um momento de confissão, mas provavelmente você já passou pelas águas do batismo e você já declarou publicamente a sua fé em Jesus. Agora, o que tem vindo depois disso? O que nós estamos fazendo depois disso? Quais são as outras atitudes que a gente tem tido depois dessa? Que são coerentes com a decisão que a gente tomou, que acompanham o comportamento de quem entregou a sua vida para Jesus. Porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Então, Jesus deixou a sua glória em obediência ao Pai. Jesus se entregou até a morte de cruz, em obediência ao Pai. A atitude de obediência, a obediência veio acompanhada de atitude. O próprio amor de Deus, ele é revelado numa escolha, numa atitude. A gente às vezes fantasia demais e é muito sentimentalista, mas assim, o amor de Deus não é um sentimento, o amor de Deus foi uma escolha, Ele decidiu, e nessa decisão Ele teve uma atitude, Ele entregou. O amor é uma decisão, o amor é uma atitude, o amor é uma escolha, e ela vem acompanhada de um comportamento que testifica isso. Deus amou tanto a sua criação, amou tanto o mundo, que Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu único Filho. E foi essa mensagem que um dia alcançou o meu coração e o seu coração. Não foi por qualquer coisa que nós escolhemos Jesus. O Espírito Santo ministrou a nossa vida de uma forma tão peculiar, tão íntima, que nos fez reconhecer a nossa condição e a revelação do amor do Pai. E nós reconhecemos que esse amor foi tremendo por nós, que nos fez entregar a nossa vida ao Senhor. Beleza, o que vem depois? O nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso andar com Deus, o nosso caminhar com o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa com muito carinho para você: isso não acontece uma vez por semana quando a gente vem para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: isso não acontece 3 vezes na semana, quando você está no estudo bíblico, está no estudo das mulheres e está no domingo na igreja. Isso não acontece 3 vezes por semana. Deixa eu dizer para você, não acontece 4 vezes, na terça, na quinta, e você vem sexta para oração, e no domingo. Não acontece 5 vezes, se você vier no sábado para as programações que tem. Não acontece, isso acontece todo dia, é do deitar ao levantar, é 24 horas, 7 dias por semana. O nosso guarda não dorme, o nosso Deus não dorme, o relacionamento com Ele é contínuo, é verdadeiro, é íntimo. O que vai acontecer na eternidade é o que nós cantamos na última canção, e os anjos cantam: Santo, Santo, Santo. Nós estaremos diante do trono da graça, adorando a Ele 24 horas, o tempo todo. Esse ensaio do que vai acontecer na eternidade se trata de uma postura e de um comportamento aqui, agora, hoje. Não é para amanhã, não é para depois, é para hoje. A Bíblia chega a alertar: tolo, se essa noite pedirem a tua alma, o que vai acontecer? Percebe que às vezes o nosso coração ele precisa ser sacudido? Parece que a nossa vida ela precisa de um chacoalho para a gente perceber o que está acontecendo. Existe uma urgência bíblica sobre a postura que nós precisamos ter diante do Senhor.
Existe uma urgência bíblica sobre algo que envolve a nossa posição como filhos de Deus. E isso tem a ver com as escolhas que a gente tem feito. Isso tem a ver com a nossa posição, com a nossa postura. Isso tem a ver com o quanto nós estamos nos dedicando. E é por isso que a ministração de hoje, o ensino de hoje fala a respeito de sermos caçadores de Deus. Não porque ele é uma presa, não porque ele é um bicho, um animal, não porque ele é vulnerável, não, mas porque existe um tesouro precioso que nós não podemos abrir mão. E depende de uma posição nossa de entrega e de dedicação para nós alcançarmos esse tesouro. E o que acho mais tremendo nisso é que Deus não está brincando de pira se esconde. Deus não está brincando de caça ao tesouro como se ele tivesse escondido e não quisesse ser encontrado. O que eu acho mais tremendo é que o Senhor deseja que a gente o encontre. É como se o X onde marca o lugar do tesouro estivesse assim, piscando, brilhando, grandão assim, como eu estou aqui.